O que vai acontecer, aconteceu nesses últimos anos, que vai me ajudando a pensar no meu comportamento de consumo, de investimento, na minha postura na vida. E se a gente fala de ESG, a gente também está falando das nossas pegadas na nossa passagem por aqui. Como tem sido a nossa passagem por aqui? Como é que a gente tem impactado o entorno? E esse entorno eu posso pensar no meu micro, o que eu tenho feito com os meus amigos, que a gente fala bastante aqui, como é que eu tenho tratado e cuidado dos meus familiares, mas também como é que eu tenho olhado para o entorno, para a comunidade que eu vivo, do trabalho, a comunidade escolar de educação, a comunidade onde eu moro, e essa comunidade mais ampliada da minha cidade, do meu município, do meu estado, do meu país, e dessa humanidade toda da qual fazemos todos parte. Olá, bom dia a todos, a mais um atendimento ao vivo, aqui às quartas-feiras, às 7h30 da manhã, com o objetivo da gente trocar um pouco de experiências, acolhendo as questões que nos chegam aqui, lembrando que você pode se inscrever previamente ou você pode simplesmente chegar, participar, pedir para participar aqui ao vivo comigo e vai ser muito bem-vindo. Então a ideia é que a gente possa trazer e trocar um pouco a partir da nossa experiência o que a gente pode, sem sermos os donos da verdade, mas sim talvez ampliar um pouco do olhar daquilo que a gente entende que seja o planejamento financeiro, o olhar nesse acolhimento socioeconômico para a nossa vida econômica e como é que a gente pode trazer uma nova lente, uma lente que amplie então aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, os meus impulsos, e que a gente possa ir dando um lugar de algum modo para as nossas questões, as nossas escolhas. A vida é cheia de escolhas ao longo do caminho e essas escolhas têm impactos econômicos, socioeconômicos, afetivos, e é delas que a gente trata por aqui, nesses atendimentos, nesses encontros às quartas-feiras. Então, se você tiver alguém para indicar, para que participe aqui, que tope esse olhar ao vivo, né, e também, claro, compartilhar a sua imagem, a nossa conversa, um relato, um traço do que ela tem ali para conosco, vai ser um prazer receber a todos aqui. E bom, eu queria trazer uma questão, lua nova no signo de Libra, o Sol também em Libra, e Libra é o signo que fala do equilíbrio, da balança, do caminho do meio. E como é difícil a gente ter um caminho do meio, né? Como é difícil a gente sair dos extremos, ou eu posso, ou eu não posso, ou eu vivo a vida hoje, ou eu vivo a vida no futuro. Quantas vezes a gente já não falou de alguma maneira desse signo aqui, na sua representatividade, né, de alguma maneira, de como a gente tem dificuldade de escolher um caminho menos, talvez, radical no sentido de a gente conseguir, então, escolher aquilo que seria, o que é o caminho do meio. Eu, sim, me preocupo com o futuro, mas eu também vivo a vida hoje. Eu, sim, vou pensar e me preocupar com a próxima geração, mas também vou cuidar da minha e reconhecer as anteriores que tiveram por aqui. Então, esse caminho do meio, essa questão do equilíbrio também e também nos convoca a me colocar no lugar do outro. Como que é me colocar no lugar do outro? Quando então, num traço de empatia, eu olho para o que o outro pensa e lembrando que ele tem o mesmo direito que eu, a mesma liberdade do que eu, de olhar para essa vida com os olhos dela, e eu respeito isso e eu sou capaz também de colocar o meu olhar e que ninguém precisa ganhar esse embate. Simplesmente que eu possa aprender com o outro diferentes lentes, diferentes olhares para esse mesmo mundo, para essa mesma vida, às vezes a mesma carreira, as mesmas aparentemente escolhas, e a gente fica nesse embate muitas vezes, ou eu ganho, que ainda é um olhar competitivo, nos convidando aqui, claro, a todos nós, eu inclusive, para um olhar mais colaborativo, um olhar mais empático, um olhar que a gente possa trazer esse caminho do meio, e esse caminho do meio pensando não só mais em mim, mas pensando no coletivo, no todo. E a gente tem uma tônica que a gente já fala há bastante tempo aqui na escola, mas agora ela ganhou uma sigla que vale a gente trazer, que é o ESG, o E que cuida do environment, do meio ambiente, o S do social, do social, de cuidar da vida social dos outros, e o G de governance, da governança, da transparência. E estou, claro, simplificando aqui essa sigla, porque o objetivo é a gente pensar, e eu queria falar de uma brincadeira, até que alguém se arrisque aqui vindo no atendimento ao vivo conosco, que então a gente possa ter esse convite, e eu vou colocar exatamente o que a gente provocava para as pessoas começarem a conhecer o que a gente chama
e hoje é mais o usual, depois da mudança da taxa de juros, do que era investir na economia real, e a gente usava um traço do mercado de capitais, que é a bolsa de valores, as ações, a compra à vista, o mercado à vista, a compra direta de ações. E para isso a gente pedia que as pessoas se apaixonassem por 5 empresas. E olha que interessante, se apaixonar por 5 empresas, isso vale para qualquer pessoa que esteja nos escutando, assistindo esse vídeo, não importa quando, que eu pegasse 5 empresas que eu gosto, que eu admiro, e eu peço para vocês buscarem isso no site da B3, que é o site da Bolsa de Valores hoje. Se vocês colocarem B3 no Google, vocês vão achar Bolsa de Valores aqui no Brasil. As empresas listadas, vocês podem fazer isso por setor, por segmento, e eu peço para que vocês escolham 5 empresas que vocês admiram, que vocês consumam, que vocês gostem de alguma maneira, que de preferência elas tenham 5 setores diferentes, que aí já começa um dos nossos aprendizados no livro Texto de Investimentos, que é a diversificação. E por que 5 empresas? Eu peço para que vocês escolham 5 empresas que vocês gostem e que vocês se apaixonem por ela. Eu quero falar o porquê da paixão. A paixão nada mais é do que eu conhecer a história, o lado A, aquilo que eu posso colocar, então como é que essa história foi fundada, como é que ela foi criada, a história de fato dela. Não quero que ninguém olhe números nesse momento. E simplesmente, se eu gosto, eu quero saber mais dela, como é que ela foi criada, quem é ela, o que ela faz, enfim, que eu admire um pouco mais ela nesse momento. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu faço um convite, depois que você escolher 5 empresas de 5 setores diferentes da Bolsa de Valores, que você se apaixone, eu peço para que você coloque 2 filtros, e já pedia isso há muito tempo, quando esses indicadores surgiram, que é o IGC, Índice de Governança Corporativa, e lá tem algumas empresas dessas todas que hoje temos na Bolsa de Valores, e é um primeiro filtro para que a gente coloque as empresas que têm compromisso com governança, têm compromisso com transparência, ou seja, de que tem um cuidado com esse ponto, que a gente faça esse primeiro filtro. E eu vou ver das minhas 5 empresas quantas ficam. E o segundo filtro que eu peço para que vocês façam é um filtro chamado ISE. Todos estão dentro da Bolsa de Valores, da B3. Se vocês colocarem ISE B3 como procura, se vocês colocarem IGC B3 como procura também no Google, vocês vão achar esses índices, né? E as empresas que fazem parte delas, elas vão mudando ano a ano. O regramento é muito parecido, mas ele vai evoluindo, vai melhorando e vai fazendo uma nova seleção de empresas. Nem todas que participaram do ano anterior participam do ano seguinte. Mas eu queria que vocês fizessem esses 2 filtros e percebessem se as empresas que vocês admiram, as empresas pelas quais vocês são apaixonados, que vocês consomem hoje, se elas estão dentro do índice de governança, com as regras colocadas aqui pela B3, se elas estão dentro do índice de sustentabilidade empresarial, ou seja, aquele índice que vai traduzir, e de novo eu vou simplificar aqui, só para ficar claro num didático, se ela tem uma prática de sustentabilidade na sua política empresarial de alguma maneira. A gente já está falando aqui de meio ambiente? Ainda não. A gente já está falando aqui do social, de um cuidado para o social? Não necessariamente. Mas já é um primeiro começo. São filtros que estão públicos e eu queria que vocês percebessem se das 5 empresas que vocês costumam consumir, costumam ou gostam e admiram, se elas passam por esses 2 filtros. E aqui eu falava do ESG, né, do indicador, então, que é algo que estão colocando como um selo, e um selo não é único, a gente tem que pensar além dele, das empresas de fato que geram impacto, as empresas que cuidam de educação, as empresas que cuidam dos oceanos. Olha quantas coisas a gente tem aqui por falar e por fazer, né? E que será que a gente tem conseguido hoje fazer escolhas, investir em alguém ou alguma empresa ou um grupo de pessoas que estão dentro de uma empresa, de uma indústria que está preocupada com amanhã, que ela está preocupada com o impacto que ela gera na sociedade, no meio ambiente e também no seu entorno? Será que ela respeita ali os seus colaboradores, os seus fornecedores? Como é que são essas empresas que vocês admiram? Será que eu ainda escolho o retorno econômico e financeiro só para mim, quando eu invisto meu dinheiro? Ou será que eu já estou preocupado com como eu estou financiando o quê? Será que eu tenho consciência nos meus investimentos? Tempos atrás, quase todos nós aqui acompanhamos
o consumo consciente, que então eu sabia o que eu comprava, como que eu descartava, como que eles tratavam, e a gente falou de trabalho escravo, quantas coisas aconteceram no passado não muito distante, quando a gente falava do consumo. E agora o convite é a gente também falar da maneira de como eu invisto, que são as duas tônicas. Ou seja, eu estou investindo pensando, ou seja, essas empresas estão preocupadas e eu como investidor estou preocupado onde investe o meu dinheiro ou não? Faz diferença isso para mim ou não? Interessante que no passado, investir nessas empresas não necessariamente dava mais retorno, porque tinha um investimento para eu ser sustentável, tem um investimento para eu ser mais transparente, claro, eu tenho para colocar governança numa empresa, para pensar em sustentabilidade, para respeitar o meio ambiente, óbvio que tem investimentos e consequências nisso, mas será que num futuro não muito distante a gente vai conseguir investir em alguma coisa que não se preocupe com o planeta e com a humanidade? Será que a gente está indo para qual caminho? Se a gente projetar e imaginar o nosso mundo daqui a 5, 10, 15 anos, será que a gente vai poder investir onde a gente investia até hoje? Será que a gente vai poder continuar consumindo da maneira como a gente consome hoje? Eu posso usar até a crise hídrica que a gente tem vivido no Brasil nesse momento, não é o Brasil todo, mas uma boa parte, que essa crise que então fala das secas, das queimadas, da falta de chuva, consequência ou um alerta, o que seria, o que cada um de nós interpreta, não importa, mas será que mudou algum hábito em mim? O meu tempo de banho, a maneira como eu rego as plantas, como eu consumo a água, deixo uma torneira aberta, lavo o carro, a calçada. Será que mudou alguma coisa no meu comportamento? O que vai acontecer, aconteceu nesses últimos anos, que vai me ajudando a pensar no meu comportamento de consumo, de investimento, na minha postura na vida? E se a gente fala de ESG, a gente também está falando das nossas pegadas na nossa passagem por aqui. Como tem sido a nossa passagem por aqui? Como é que a gente tem impactado o entorno? E esse entorno eu posso pensar no meu micro, o que eu tenho feito com os meus amigos, que a gente fala bastante aqui, como é que eu tenho tratado e cuidado dos meus familiares, mas também como é que eu tenho olhado para o entorno, para a comunidade que eu vivo, do trabalho, a comunidade escolar, de educação, a comunidade onde eu moro, e essa comunidade mais ampliada da minha cidade, do meu município, do meu estado, do meu país, e dessa humanidade toda da qual fazemos todos parte. Será que eu estou preocupado e olhando para tudo isso, ou eu estou vivendo simplesmente a minha vida? E tem algum problema eu viver a minha vida individual? Absolutamente que não. A gente tem que só fazer esse equilíbrio. Eu falava do signo de Libra, e aqui não é um vídeo sobre astrologia, eu estou só pegando uma imagem para nos ajudar a pensar o signo da balança. Como é que eu posso pensar em mim e no outro? Como é que eu posso pensar no hoje e no amanhã? Como é que eu posso pensar no meu consumo e nos meus investimentos? Será que eu consigo olhar para tudo isso e trazer um pouco de equilíbrio para a minha vida e também para a vida dos demais? Para o meu consumo, mas também para os impactos no planeta? Para os meus investimentos e também o que eu estou fomentando e que empresas eu estou alocando os meus recursos, sejam eles em instrumentos de crédito, sejam instrumentos de investimento ou investimentos de impacto? E agora a gente começa a ver que essas empresas, os indicadores que a gente tem agora, que essas empresas ESG, os fundos ESG, tendem a ter mais resiliência, ou seja, eles se comportam melhor em momentos de estresse no tempo, né? A Silvia coloca aqui uma questão, ficou pensando quanto a pandemia gravou ainda mais esse olhar do todos, né? Cada um com seus desafios e privilégios. Verdade, Silvia. E aqui, eu acho que talvez esse momento que a gente vivenciou, né? A Silvia faz uma provocação aqui, se agravou esse olhar, eu diria que ele aguçou, se você permitiu fazer um jogo de palavras aqui. Eu não sei se ele agravou, mas ele aguçou o nosso olhar, de algum modo, para o coletivo, né? Olha que interessante que apesar da gente ficar mais eu mesmado, mais umbilicado, mais para dentro de casa por um tempo, trancado, fechado, ao olhar mais para mim, eu também olhei mais para o outro. Ao ficar mais comigo, eu também fiquei mais com o fora, né? E eu acho que a gente pode olhar e observar assim, né, de alguma maneira, se vê os nossos desafios individuais, das nossas relações, eu comigo mesmo, com os meus barulhos, mas também pude ter percepção dos meus privilégios, as pessoas que continuaram com o trabalho, que não perderam a sua renda, as pessoas que não morreram e as pessoas que, enfim, ficaram não doentes e que tiveram acesso à moradia, alimentação, a um lugar mais confortável para passar essa temporada, né? E claro que esses privilégios
eu posso ter tido mais ou menos consciência, acho que esse é o ponto talvez da provocação da Silvia, né? Se isso despertou em mim o meu privilégio como não como uma obrigação, culpa de eu fazer algo, mas sim se eu pude observar de algum modo os meus privilégios e o que seriam as pessoas que não têm os mesmos privilégios e como é que a gente pode ter essa percepção e o que essa percepção pode me ajudar a me movimentar nesse sentido que eu estou comentando com vocês, né? Ou seja, será que eu consigo perceber que eu estou falando aqui que eu tenho, falamos de consumo de investimentos, e olha que interessante, já é uma fala privilegiada, porque eu estou falando de quem tem condições de consumir e pode escolher o que consumir, e pode até pensar no que consome, porque tem escolha para consumir, e estou falando da pessoa que investe. E para a pessoa investir, a gente já está falando de uma minoria no nosso país, e a gente tem pesquisas muito recentes, né, mostrando o quanto que a maior parte de nós, a grande maioria de nós brasileiros, não tem condições de guardar dinheiro. E a outra parte muito relevante está sobrevivendo, né? Então, quem hoje investe, e é por isso que eu estou convocando essas pessoas, e estou sim falando por uma lente mais privilegiada, você que tem condições de investir, você que já é um privilegiado hoje no nosso país, que tem condições de guardar, que sobra dinheiro, que tem um estoque de dinheiro para guardar e investir, como é que você tem investido o seu dinheiro? Pró-humanidade, pró esses outros que talvez não tenham condições, essas empresas das quais você faz parte, elas têm um impacto positivo na sociedade, ela ajuda a diminuir essa distância, essa diferença. Eu estou aqui querendo tirar privilégios? Não, mas como é que a gente pode olhar para um país que faça mais sentido, né, de alguma maneira para todos e que a gente possa ficar mais tranquilo, né, de algum modo como todos? A Ana Paula coloca uma questão, eu nunca guardei tanto como a pandemia isso, né, Ana Paula? Olha que interessante que muitos tiveram, que eu falo dessa lente privilegiada, e não é da culpa da chibata, por favor, é só para lembrar que talvez, e muitas pessoas, e é muito importante a gente olhar para isso, né, que muitas pessoas que mantiveram seus trabalhos, sua renda e deixaram de viajar, deixaram de voar, deixaram de ir a restaurantes, deixaram de se locomover, elas de fato tiveram uma sobra de recursos, porque elas começaram a consumir menos. Agora, isso foi positivo? Não, porque ao consumir menos também ela deixou de movimentar e talvez aquele restaurante tenha fechado, porque ela deixou de frequentar e outras pessoas. Algumas companhias aéreas, várias delas, pediram concordata, né, também por uma questão de que pessoas que tinham condições antes de viajar pararam de viajar, ou seja, esse guardar, e olha que interessante, quando eu estoco recursos, falta em algum lugar. Eu gosto de usar essa imagem, e essa imagem da circulação sanguínea, quando eu paro em algum lugar e começo a acumular em algum lugar, isso gera no sistema, no nosso corpo, um problema, né? No corpo humano seria uma trombose, um acúmulo de alguma coisa guardada num lugar que ela deveria fluir. O melhor é que esse recurso fluísse. E não é porque teve uma escolha aqui, de alguma maneira, e que a Ana Paula não quis mais que fluísse. Ela não pôde fluir daquele momento, mas ela, olha que interessante, ela encontrou um outro caminho que é doar. E ao doar, e ao ajudar outras pessoas que precisavam, e ao abrir, né? Olha, começou a sobrar para mim, eu olho para fora, eu começo a olhar quem precisa nesse momento e faço um gesto de doação. Eu volto a fazer uma circulação numa qualidade diferente, e nessa qualidade diferente de circular os recursos de novo, isso para de acumular em algum lugar, e aí o sistema, né, o nosso sistema como um todo, eu gosto de falar do nosso sistema socioeconômico, ele volta a ficar mais sadio, porque ele volta a circular de uma maneira que ele deveria, de alguma maneira, acontecer. Ele acontece, eu vou colocar um outro gancho aqui, né, e de que toda vez que ele circula, eu digo que ele fica mais sadio, eu também confio que se hoje a Ana Paula, e aquele momento a Ana Paula tivesse com medo da falta, ela acumularia mais. Se ela confia de que outros precisam, de que outros recursos virão para ela, ela pode fazer esse gesto de doação, e porque ela sabe que isso de alguma maneira ela volta, ela confia que esse entorno também, assim como hoje ela cuida de alguém cuidará dela em algum momento, né? E é o traço que a gente gosta de trazer dessa confiança na vida, né? Essa confiança no coletivo, de que hoje eu sou parte, posso ser doador, e daqui a pouco eu sou alguém que posso receber recursos de ajuda de alguém, né? A Vanessa também compartilha aqui de que o consumo também foi menor durante a
a pandemia, para algumas pessoas foi mesmo, né? Faltou dos outros lados e essa falta tem suas consequências aqui. Pinelli, bem-vindo. E esse confiar no coletivo não é fácil, né, Ana Paula? No mundo, de novo, competitivo da desconfiança, a gente parte desconfiando e não partimos da confiança. E é um exercício, né, um exercício diário, um exercício de uma vida toda, para que a gente possa começar a confiar nesse círculo. E confiar não é confiar às cegas, mas, na verdade, poder acreditar e criando, né, desse ponto de partida, que essa mudança que começa em mim e que eu começo confiando, deixando as coisas claras, né, uma conversa olho no olho, frente a frente, mas lembrando que se de alguma maneira eu posso contribuir, por que não? E essa contribuição pode ser, como aconteceu com a Ana Paula aqui, com uma doação em recursos financeiros, mas pode ser uma doação do tempo, que é nosso recurso mais escasso, ajudando alguém, fazendo um gesto. E por que eu estou falando aqui da doação? Não só pela fala aqui da Ana Paula, mas é uma maneira de eu continuar fazendo com que isso circule, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A Priscila coloca aqui que temos que ter a certeza de fazer o bem a alguém, não importa como isso retorna, se isso retorna ou não, né? Só para nós, verdade, Priscila. E eu acho que essa questão, toda vez, né, da fala aqui da Priscila, que a gente ajuda alguém, e esse mesmo alguém vai ajudar uma outra pessoa, é um pouco da corrente do bem, né, Priscila, que toda vez que a gente faz, teve um vídeo que circulou recentemente, mostrando quanto que esse gesto, né, quando a gente faz um gesto bacana, isso gera um gesto bacana para os outros também, todos assistem isso, né, e eu gosto de dar esse exemplo, até sou paulistano, e você, no trânsito paulistano, é muito comum quando alguém te dá uma fechada, ou faz um gesto, você erra em algum momento no trânsito, que a pessoa ela vem com uma energia, né? E aí a gente pode falar um pouco disso, a gente já começou falando de astrologia, vamos falar de energia um pouco aqui, o quanto que se eu coloco na energia, entro na energia do outro, eu estava errado, né? E se eu reconheço que eu estava errado, e quando o outro vai brigar comigo, porque ele ficou bravo, porque ele ficou assustado talvez, porque eu quase bati no carro dele, eu quase atropelei ele, ou seja lá o que for, quase derrubei uma moto, e ele tem toda a razão de ficar assim, e se naquele momento, ao invés de eu ficar muito bravo também com ele, eu falo assim, me desculpa, eu errei, raramente, eu até posso ouvir, poxa, mas você quase, e eu falo assim, você tem toda a razão, e me desculpa, e eu consciente de mim, consigo falar assim, poxa, eu errei, ainda que eu não tivesse errado totalmente sozinho, mas eu sei que estou numa condição um pouco mais lúcida de falar, desculpa, eu errei, e a gente sabe que a gente muda a condição de energia, e não vai acontecer uma briga ali, a pessoa vai até falar para mim, presta mais atenção da próxima vez, eu vou falar, você tem toda a razão, muito obrigado pela dica, e os dois seguem melhores por esse caminho, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente observar e cuidar, e não é fácil, ou seja, é uma vigília de cada um de nós todos os dias, para que a gente possa ter essa medida, né, como a Priscila colocou, da gente ajudar alguém, sabendo que isso vai gerar um gesto positivo em todos nós. A Ivana coloca aqui a questão de que podemos doar com recursos financeiros, mas também com tempo e amor, sem dúvida nenhuma, Ivana. Eu queria lembrar que essa doação ela começa dentro de casa, né? Essa doação, eu quero dentro de casa, no nosso ciclo menor, que se pode ser um abraço no trabalho quando eu chego, pode ser um tempo para um café com bolo, como a gente brinca aqui com um familiar ou com alguém querido, alguém que está muito próximo de nós, alguém que a gente convive todos os dias, pode ser um sorriso no elevador, de falar bom dia, ou eu posso entrar no elevador, bom dia, eu posso entrar no elevador e não falar nada, ficar olhando no meu celular, e todos os meus gestos vão ter alguma consequência, né? Estou falando para a gente ficar bem o dia inteiro, o tempo todo? Não somos assim, mas se eu puder estar um pouco mais acordado, um pouco mais alerta, lembrando que se eu faço esse gesto, como a Ivana colocou aqui, sabendo, como a Priscila disse também, que esse gesto gera um gesto bacana no outro, a gente sabe que a gente pode ir gerando coisas melhores para o nosso próprio dia. É um gesto até egoísta, que se a gente consegue olhar, né, a vida dessa maneira, olhar os outros dessa maneira, eu posso acordar de muito mau humor, mas lembrando que pessoas que estão com condições mais delicadas do que a minha, eu posso guardar um pouco o meu mau humor, lembrar do porquê que eu estou de mau humor, porquê que eu acordei mais de pé esquerdo naquele dia, e lembrar das outras coisas também que acontecem do lado esquerdo do cérebro, coração, etc., e falar o que eu posso gerar, né, mudar esse estado em mim, para também mudar esse gesto no outro, né? A Ana Paula contribui aqui, que ela doou mais tempo também, começou a ser voluntária do CVV, da minha casa,
foi muito importante para mim. Olha que interessante quanto que esse gesto de ajudar um outro, né, Ana Paula, é importante para mim, não só para o outro. A gente sabe que quando a gente ajuda, a gente é muito ajudado, né? Aquele gesto de levar alimento para alguém, de servir a alguém, de doar algo para alguém, de levar agasalhos para alguém na rua, aquilo gera uma transformação em mim, porque eu começo a me humaniza, né? Acho que uma das questões é que quando eu faço esse gesto, eu lembro de quem somos nós, né? De que, além de que cada um tiver aqui, que nós somos irmãos, irmãs, né? Que a gente tem aqui um laço fraterno, que é um tanto do que eu acredito dessa lente fraterna da economia, e de como é que a gente pode olhar desse modo de que somos todos um, de alguma maneira, de que a gente pode ajudar muito mais com os nossos gestos, olhares, sorrisos, toques, abraços, palavras, amor, também com recursos. O recurso também, dinheiro, é uma energia que a gente pode fazer ela circular para o bem ou para outras coisas. Eu posso estar simplesmente desconectado em mim mesmo e ficar com isso, ou seja, nossas escolhas, temos o livre-arbítrio aqui para a gente falar, né? Fazer o que a gente quiser, mas lembrando que não é só que, olha, você vai ter consequências, Fabiano, se você ficar pensando só em você. Sim, vou ter consequências, mas não é isso que vai ser bom ou ruim, e simplesmente que a gente está no momento, com esse convite, e eu falava do ESG como um alerta aqui de como é que a gente consome, mas também como é que a gente investe, e aqui como é que a gente investe nosso tempo, como é que a gente investe nossos recursos, em que a gente faz isso, né? Para que a gente possa ampliar aqui a nossa consciência. Os recursos financeiros são a representação de uma energia de trabalho, de esforço, de tempo, de dedicação, de prosperidade, perfeito, e de muitas outras coisas. Olhar a dor do outro nos tornará mais conectados ao outro, e saber lidar com ele, o dinheiro, né, Deus, inclui tudo que você está pontuando, é perfeito. Mas a gente fala disso, né, o quanto que eu conseguir saber lidar com o dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa, algo que a Deus está colocando aqui, que talvez invoque uma das razões dessas nossas quartas-feiras pela manhã, é como é que a gente pode olhar para a maneira como a gente lida com esse recurso, fruto de tudo isso que a Deus acabou de escrever aqui, e se a gente está conseguindo, né, fazer com que ele circule de uma maneira melhor, mais significativa, mais consciente para cada um de nós e, por consequência, também para os outros, né? Se eu reconheço que ele é fruto do meu trabalho, do meu esforço, dos meus talentos, da minha dedicação, do meu porquê de estar aqui nessa vida, e como é que eu faço ele circular, que às vezes eu tenho tanta dedicação para fazer o meu dinheiro surgir como energia, como contrapartida nesse mundo socioeconômico que a gente vive, e às vezes eu dou muito pouca atenção da maneira como eu uso ele, meu extrato bancário, a minha fatura de cartão de crédito aqui. E também, como eu estou convidando vocês a pensarem hoje aqui, a maneira como eu invisto o meu tempo no meu trabalho, como é que eu invisto o meu dinheiro aqui, serviço aqui, ele está servindo. De novo, lembrando que essa bandeira dos investimentos de impacto, dos investimentos responsáveis, regenerativos, se eu de fato estou olhando, e é o convite para que vocês olhem, a gente já fala de novo há muito tempo aqui na escola, mas eu vou continuar e vamos continuar falando, e vocês vão ver que muitas vozes vão somar a minha aqui, que a gente fale muito mais sobre isso, porque é uma necessidade planetária, né, uma necessidade humanitária, e não é só um gesto de vontade, não é uma moda, mas que a gente está aqui para ampliar nossa consciência, lembrar de que a gente causa impacto sim no planeta. Basta olhar para se a gente já faz a seleção de lixo, como é que isso tem acontecido no nosso dia a dia, né? Se a gente consegue observar a quantidade de resíduos que a gente consome e usa, para onde que isso é levado, né? Será que a gente sabe o caminho que tem os nossos recicláveis, os nossos orgânicos? Será que a gente sabe o impacto daquilo que a gente consumiu, a responsabilidade daquelas empresas tiveram com seus colaboradores e fornecedores? E a mesma coisa para os nossos investimentos de impacto, né? Trazer essa consciência é fundamental. Obrigado, Deusi. A Carol coloca aqui também como é possível aumentar a confiança entre as pessoas. Pois é, Carol, esse agora é um belo desafio. A Carol tem um trabalho muito bacana, ela criou algo, uma empresa muito interessante, mas eu vou colocar talvez a questão da confiança, né, Carol? Acho que eu diria que é muito importante, a gente falava disso no encontro que a gente teve nessa segunda-feira à noite, no encontro de mentoria, a gente colocava como é que a gente pode, eu só posso ter confiança com o outro e entender o outro, né, Carol? Eu queria trazer essa lente, se eu consigo reconhecer qual que é a biografia da Carol.
Às vezes a Carol ela não é desconfiada necessariamente por natureza. Estou usando a Carol aqui como exemplo, não é o caso dela, mas se eu sei como é que foi a vida, a biografia da Carol, né? Que história que ela teve, por quem que ela foi cuidada, como é que ela foi amamentada, que história de vida ela teve, e ela pode ter uma história mais frágil, mais vulnerável, que faz com que ela tenha um estado de alerta que dá a entender, e eu, Fabiano, posso interpretar a Carol como uma pessoa desconfiada. Mas às vezes a Carol não tem desconfiança comigo. Às vezes ela só tem uma biografia que faz com que ela esteja mais alerta às coisas, ela fique mais desconfiada no sentido de querer entender um pouco melhor o que aquele outro quer, porque as marcas da vida dela talvez tenham trazido coisas, né? E aqui eu estou trazendo pro micro, Carol, para dizer que essa relação da confiança, ela começa de fato ter interesse em saber quem é a Deusi. E a Deusi talvez tenha interesse de saber quem é o Fabiano de verdade, Fabiano na história dele. Para que a gente possa, então, estabelecer um laço de confiança, eu tenho que estar aberto para não só contar quem sou, mas também saber quem que o outro é. Que história de vida aquele outro carrega? Se eu não consigo entender quem que é o outro, se eu não consigo expressar quem eu sou, se eu não consigo mostrar também as minhas marcas, as minhas vulnerabilidades, a gente vai criando nossas couraças, nossas defesas, nossas máscaras, né? Para a gente se proteger daquilo que é muito frágil dentro de nós, no nosso psique, na nossa alma, no nosso espírito aqui, de alguma maneira. Então eu começo a me blindar desse outro, e olha, o que isso tem a ver com confiança e com dinheiro, com finanças, com planejamento financeiro, com nossos encontros aqui de quartas-feiras. Para a gente criar um ambiente de confiança entre nós, eu preciso saber por que eu desconfio do mundo, o que eu guardo em mim. E eu acho que esse convite, Carol, começa em mim. Então, para eu começar a confiar e gerar confiança nas relações, eu preciso lembrar o que eu desconfio. Por que eu desconfio de uma relação afetiva? Por que eu desconfio de um chefe? Por que eu desconfio de uma amizade? Por que eu desconfio de uma sociedade? Por que eu desconfio de um fornecedor? Por que eu desconfio que estão me enganando num ato de comércio? O que isso marca em mim? E aí eu vou visitar a minha biografia, que aí o caminho terapêutico para cada um. E pode ser um caminho de autodescoberta, de autoestudo, cada um, alguns precisam mais, outros menos, alguns gostam mais, outros menos, mas eu diria que o caminho do autoconhecimento, do autoestudo, da autoobservação, Carol, ele é um primeiro gancho na nossa percepção, e é o que a gente faz aqui na escola, para a gente começar então a perceber quem sou eu e como é que eu lido nessa vida, e isso começa a me conectar com o outro e falar o seguinte: ele não desconfia de mim. Ele tem alguma marca da vida dele que faz com que ele seja assim. E aí a gente começa a criar possibilidades de criar este fio da confiança, né? Com esse fio que nos liga uns aos outros, lembrando que às vezes o fio ele é mais frágil, às vezes ele é mais forte, algumas pessoas eu confio mais, outras menos, algumas pessoas me geram desconfiança, outras pessoas me geram na partida confiança, e não necessariamente aquilo deveria ser o meu único ponto de partida, mas eu acho que essa mudança, Carol, começa em cada um de nós, olhando para nós próprios, e a gente também com isso olhar com mais empatia para o outro, e aí eu de fato poder partir num gesto de partir da confiança e não da desconfiança, mas eu preciso ter essa autoconfiança também construída de alguma maneira, e aqui é só um highlight, só um começo, né, Carol, dessa discussão que era muito mais ampla seguramente, mas para a gente ir descobrindo um caminho de gerar confiança. E nesse gerar confiança, a gente também, quando a gente fala do ciclo de prosperidade, no confiarmos uns aos outros, confiar no coletivo de que ele vai cuidar de mim, eu preciso ter uma história que me permita isso, ou eu revisitar a minha história, para eu ressignificar esses eventos em mim, para eu ter condições e capacidade de novo confiar no outro, de novo confiar nos outros, no coletivo, que pode ser que esses outros na minha biografia, na minha história de vida, tenham me abandonado, tenham me deixado, tenham não cuidado como eu acho que eu deveria ser cuidado, podem ter abusado, podem ter tantas coisas acontecido na biografia de cada um de nós, que pode gerar sinais de alerta, que faz com que a gente não consiga sustentar uma sociedade afetiva, uma sociedade comercial, ou que a gente sempre ache que todo mundo sempre está fazendo alguma sacanagem, que o mundo nunca é bom, e isso tem a ver com muitas vezes, né, grande parte das vezes, até onde eu conheço e o que eu acredito hoje, na nossa história, na nossa infância, né? A Vanessa coloca aqui que, para mim, aumentarmos a confiança entre as pessoas, dando exemplo, confiando nas pessoas, concordo, Vanessa, e eu acho que isso tem que ser também olhando como é que eu consigo confiar, como é que eu confio, como é que eu desconfio. Eu acho que esse é um ponto de partida, mas é verdade, a gente gerando isso nos outros como exemplos, né? A Julie coloca aqui,
Como vai ser de fato os próximos anos do empreendedorismo ligado ao ESG, sustentabilidade na economia? Bom, Julie, eu imagino que cada vez mais, eu não estou nem falando das próximas gerações, né, dos millennials para frente, só um minuto, cuidar da água. Como é que a gente vai cuidar dessa água, cuidar dos alimentos, cuidar do ar, como é que a gente vai cuidar dessas questões, Julie? Se a gente não tiver essa percepção, eu diria que os futuros empreendimentos não existirão. Acho que muitos vão começar por tecnologia, por inovação, que vão permitir com que a gente tenha um uso mais racional, mais inteligente, menos impactante do ponto negativo e mais impactante, ou seja, gerar impactos positivos para a humanidade. Eu vou entender, e a gente vê nas rodas de novos negócios, né, nas rodadas de empreendedorismo, de captação de recursos, cada vez mais, Julia, eu percebo, e olho isso nos lugares que eu consigo acompanhar no Brasil e fora, de que cada vez mais iniciativas já com essa pegada ESG, elas acontecem, né? Então, não só o mercado de capitais financeiro, como eu trouxe primeiramente aqui, ele tem se dirigido para esse caminho, como eu entendo que vai ser um dos nossos destinos necessários, não é nem por uma escolha nem por moda, né, Julia? Eu acho que o ESG, né, e os empreendimentos de impacto, eles vêm por uma necessidade de que, se eles não assim forem, eles não terão recursos. A gente já vê movimentos na Europa, ouviu esse movimento ontem até, de que em alguns poucos anos os recursos para fomento, para investimento, se não causar impacto e não tiver uma política clara, e não os greenwashes, ou seja, fazer de conta que eu sou verde, né, mas ser de fato um impacto positivo para a humanidade, para o planeta e para a sociedade com transparência, ele não vai receber recursos. Então eu diria que por necessidade, senão eu não vou ter acesso a recursos financeiros, porque sejam as próximas gerações, sejam as mulheres na gestão, né, que tem um olhar já um pouco mais do cuidado, da preservação, esse feminino, não das mulheres em si, mas das próximas gerações, desse olhar do feminino, desse olhar do preservar, do regenerar. Se a gente não tiver essa tônica, Julia, eu imagino que a gente não vai receber recursos, eu acho que vai ser uma necessidade, né, empreender nesse sentido. Mudando a nós mesmos, é verdade, Vanessa, se a gente não mudar a gente não muda o entorno, né? Sérgio está atento à biografia, é verdade, né, Sérgio? Mas a gente sabe também que é um desafio dos grandes, né? Ou seja, a gente passa por muitas descobertas doloridas, e essa descoberta que o Sérgio coloca aqui, que é atento à nossa própria biografia, eu diria que é quase mandatório, é necessário, é um caminho muito promissor, mas também é muito desafiador. Eu acho que ele é tão desafiador quanto promissor, né? Ou seja, dói muito a gente visitar a nossa história, qualquer um de nós, por mais bonita e interessante que pareça a nossa história, porque a gente olha para tudo isso que a gente passou, né? Tudo isso que a gente viveu. Não é simples, mas é fundante. Eu diria que isso nos dá uma potência depois, uma consciência e uma empatia que nos torna muito mais capazes de atuar na sociedade, na vida depois, né? A Priscila coloca aqui, então, como confiar no outro e não se frustrar quando a confiança for traída. Eu diria, Priscila, uma lente mais simples, de que a gente vai ter mais capacidade de sermos frustrados. Seremos frustrados. Porque aí a gente está falando de outra coisa que não tem a ver com a confiança, tem a ver com a minha expectativa, né? Então eu vou ter a minha expectativa frustrada, mas eu vou ser capaz de entender que eu me senti frustrado e que não necessariamente o outro me frustrou. Toda vez que no meu entendimento, e aí eu vou trazer uma outra lente aqui, que é a lente das constelações, né? Toda vez que tem uma traição, o outro também faz parte disso, né? Toda vez que tem um dependente, tem um codependente, toda vez que tem alguém que traiu, tem um outro que também teve esse papel, né? A pessoa que foi traída, ela também é parte dessa história. Raramente, e atendo casais, né, e famílias, raramente eu vejo um caso de traição de que não tenha nenhuma geração, nenhum evento do outro, né? Ou seja, tem algo que nos conecta um ao outro, né, de alguma maneira, que conectam essas pessoas, e eu diria que esse trabalho de autoconhecer-me e esse trabalho de confiar no outro é eu correr o risco de ter as minhas expectativas frustradas, sim, mas eu ser capaz de levantar depois de eu ser frustrado. E lembrar de que, se eu fui frustrado, que eu também sou responsável por isso, e esse trabalho de autoconhecimento, ele também me traz uma questão de autorresponsabilização. Eu não posso dizer assim que é absurdo a falta de água, quando eu vou lembrar
qual foi a minha responsabilidade nos últimos 15, 20 anos usando os recursos. Então é muito fácil eu falar que é absurdo algo sem olhar o que eu fiz, o que eu consumi, qual foi o meu papel nisso tudo. Pode ser até o meu papel, posso até ser aqui um bom vegano, posso ser alguém aqui que recicla direitinho, que consome de maneira consciente, mas eu posso também ser alguém que faço isso só para mim e que não mostro isso talvez como exemplo. Talvez, será que isso é suficiente, né? Será que se eu sou mais acordado, se eu sou mais capaz, será que eu não poderia fazer um pouco mais? Então acho que todos nós, de alguma maneira, Priscila, lembrar que nós somos corresponsáveis por tudo que acontece no nosso entorno. E eu acho que essa visita, quando eu vou ser frustrado, eu queria dizer, então, que não é a garantia de que ao confiar tudo vai dar certo. Ao confiar, eu fiz o gesto de confiança e o outro talvez possa ter não honrado com esse fio de bigode entre nós, com esse pacto entre nós, mas aí foi um efeito do outro, e aí eu também estou acordado, Priscila, para os efeitos disso no outro. Às vezes foi o outro que rompeu, não fui eu. Eu tenho que estar assim, poxa, o outro rompeu, de fato eu posso ter me sentido traído na minha confiança, mas é por isso que eu tenho que desconfiar de tudo de novo, e é óbvio que eu estou colocando aqui que esse caminho de confiança ele é um caminho lento, né? Que a gente vai começando a confiar e a gente vai testando essa confiança, às vezes a gente é traído ou frustrado nessas relações, mas o não parar, ou seja, continuar com a fé, que talvez seja um ponto maior aqui, né, de que a fé na vida, a fé em nós e nos outros também vai nos permitir que às vezes não me frustra, mas o outro vai mostrando que eu posso confiar e assim por diante. E agora eu vou mudar a lente, né, Priscila? E quando eu traio alguém e quando eu frustro alguém, como é que eu gero isso? Como é que eu lido com isso? Será que eu consigo ser franco? Eu consigo comunicar? Eu consigo assumir qual que é a minha parte? Olha, desculpa, Priscila, te frustrar. Eu sei que você estava aqui numa live querendo saber de algumas coisas, ou querendo ser atendida, e eu não te atendi, talvez eu tenha te frustrado na sua expectativa dessa manhã, mas eu reconhecer isso e nem por isso eu parar, porque talvez eu possa me transgredir e me trair se eu não for honesto comigo mesmo, né, com a minha verdade do meu dia, dessa minha manhã, da minha vontade de fazer isso também, mas eu posso não atender, e com certeza não vou atender a todos aqui, já vou saber que eu vou frustrar algumas pessoas, e posso me sentir frustrado por ninguém ter aceitado aqui um convite ao vivo para fazer uma troca comigo, e nem por isso desistir, e nem por isso parar. E eu acho que essa é a nossa questão, né, Priscila? Como é que a gente consegue caminhar apesar das nossas frustrações, apesar dos nossos tropeços, apesar dos tropeços que a gente gera no outro, de que os outros geram em nós, que isso possa virar aprendizado e não paralisia. Eu acho que essa talvez é a nossa caminhada aqui de aprendizagem, né? Como quero dizer, então, Priscila, que a gente não chega num lugar, né? Eu acho que a gente continua, a gente sempre chega num lugar e a gente continua essa caminhada, continua a nossa trilha enquanto a gente está por aqui, né? A Deus contribui aqui que essa consciência ela é uma urgência, essa consciência que a gente falava antes, é através das empresas que faremos essa mudança acontecer, e eu concordo com a Deus, porque as empresas elas têm uma potência muito maior, né? Eu sempre gosto de brincar que os CNPJ são muito mais potentes por princípio do que os CPFs, então que a gente possa olhar, né, que se elas têm essa capacidade geradora, né, de transformação, vamos dizer assim, as empresas de modo geral, que a partir delas a gente possa gerar esse movimento, e que ele também depende de nós, como que a gente consome, como que a gente investe, como é que a gente olha para elas, né? Como é que a gente empreende. Colocar o propósito de alma na empresa à frente dos negócios, claro, e eu acho que propósito não é o propósito da placa missão, né? E sim é o propósito que vem, qual que é a vocação dessa empresa, e fazer essa pergunta, e vale para os empreendedores que nos assistem aqui, qual que é a vocação e propósito e missão da minha empresa para a humanidade, para o planeta que a gente vive hoje? Essa é uma boa pergunta de reflexão para cada um de nós. É uma pergunta, não é para dar publicidade, mas é uma pergunta íntima, e para que eu fale comigo mesmo, eu empreendedor, para que eu fale com os meus. Como é que a gente olha para isso, o que a gente tem gerado no tempo, né? A Vanessa faz uma contribuição aqui para a Priscila. Para mim, nos frustramos porque criamos uma expectativa antes, sem ela, e olhar para o todo, como o Fabiano falou, interessado, exatamente, a gente se interessa em atender, né? Somos seres interessados, né? Uns nos outros, mas enfim,
Mas Ana Paula, não se ressinta por ter chegado atrasada, esse vídeo fica gravado aqui, e depois a gente posta ele no YouTube, ele fica gravado aqui no IGTV, não sei se chama IGTV ainda, mas enfim, fica gravado aqui no Instagram, enquanto ele ainda funcionar, e depois a gente sobe ele para o YouTube, tá bom? Mas depois pode e quando você quiser participar, vai ser muito bem-vinda aqui. Bom, quero agradecer a todos que acompanharam aqui hoje, nessas reflexões, nessas trocas. Muito obrigado pelas dicas que vocês também trouxeram e as contribuições de todos no chat aqui para nós, que possam participar às quartas-feiras, que possam compartilhar esse vídeo quando ele estiver ali e convidar outras pessoas para poderem participar e principalmente partilhar os seus relatos. Acho que enriquece muito. Essa é a nossa pretensão, a gente ainda não mudou e pretendo ainda não mudar, que ainda esse convite, eu acho que ele tem um tempo para as pessoas se encorajarem a estar aqui ao vivo. Eu sei que não é fácil falar da minha própria vida, falar de um recorte da minha vida, né? Mas eu sei que essa troca, como quem já participou e quem já pôde assistir, acompanhar ao vivo ou mesmo nos vídeos assistidos aqui, como essa troca ela é rica, a gente começa a observar outras realidades. Eu acho que são desses encontros que vão para nós gerando empatia de como é que então pensar, né, na minha vida e olhar para a vida do outro, e que essa nossa novela aqui, esse nosso revelar muito generoso de quem topa ser atendido aqui, abre para nós possibilidade de olharmos o mundo de uma outra maneira, né? Obrigado pelo nosso caminho, obrigado Sérgio, obrigado Nil, um lindo e sustentável dia para todos nós, muito bom, que geremos bons impactos. Obrigado Priscila, o tempo todos nós doamos aqui, né, Priscila, para nós todos, mas assista sim, Fernanda, e compartilhe. Obrigado a todos, e quem sabe, Ana Paula, já está feito o convite aqui na próxima semana, quarta-feira às 7h30, abra aqui para a gente partilhar e você participar aqui junto comigo, tá bom? Obrigado, Vanessa, obrigado a todos vocês, obrigado, Deusi. Ótimo dia para todos nós, ótima semana, mais acordados, mais conscientes e imaginando como é que a gente tem atuado no mundo, não só para nós. Até a nossa próxima quarta-feira. Tchau, tchau.